Continuando nosso curso, métodos dados Pro, módulo 2, aula 3. Isso aqui que eu vou mostrar na aula 3, isso aqui usa assim demais, cara. Vocês estão vendo a minha tela aí? O que eu tenho nessa tela aqui, ó? Eu tenho 8 arquivos, tá? 4 Excel. Vamos esquecer o TXT vai ser parte dessa aula para frente, tá bom? Eu tenho 4 arquivos Excel e isso aqui acontece muito, 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 muito. Médias e grandes empresas trabalham assim, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo semanal de relatório de manutenção. Então, olha para vocês verem, ó, data, equipamento, setor, tipo de manutenção, técnico responsável, tempo de serviço, custo e o status atual. Isso aqui sai de um sistema, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Eu preciso ver a base inteira. Eu não posso ver simplesmente metade da base, tá? E aí, quando a gente tem esse modelo, e eu já vi muito assim, eu vejo todo dia esse modelo, a gente não importa o arquivo, a gente vai importar a pasta. O Power Query ele consegue identificar que tem novos arquivos e, independente do nome desse arquivo, ele consegue combinar esse arquivo, que é como se ele pegasse o primeiro arquivo, colocasse o segundo embaixo, o terceiro embaixo e cria uma base única dentro do Power Query, ok? Então, você chegou em algum ambiente, algum setor, alguma empresa, onde você vai ter relatórios que são gerados periodicamente, eu já te recomendo importar a pasta inteira. Porque o trabalho que você faz no primeiro arquivo, você não vai precisar fazer nos outros arquivos mais. Vou fazer que vocês vão entender melhor, tá bom? Então é o seguinte, ó. Então, aula 3, importação de múltiplos arquivos. Importação de múltiplos arquivos em pasta. Então você vai importar a pasta, tá? Então eu vou criar meu ambiente aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui e eu vou colocar aqui uma nova pasta. Isso aqui, o ideal é estar na rede, tá? Por exemplo, isso aqui está no meu OneDrive, por exemplo. Então eu coloco aqui, ó, relatórios, manutenção, tá? Isso aqui vai virar meu dashboard futuramente. E quando eu tenho um ambiente em nuvem, no Google Drive ou no OneDrive, fica mais fácil amanhã eu fazer automações. N8N, inteligência artificial. Então eu posso simplesmente colocar o arquivo na pasta e depois eu tenho um fluxo que vai executar, vai atualizar tudo automático. Isso aí é assunto para depois, para talvez outro curso, tá? Mas sempre se preocupe já em criar um ambiente todo organizado em pastas, de preferência já em nuvem, OneDrive ou Google Drive. Então vamos lá, eu vou pegar meu primeiro arquivo, imagina que a gente implantou isso aqui hoje, deu sexta-feira, 4 horas da tarde, eu gerei meu arquivo da semana. E aí, eu vou vir aqui, ó, eu posso estar externo. Esse é o meu arquivo que vai trazer o... Deixa eu corrigir aqui, tá, pessoal? Então, esse arquivo base, o arquivo relatório que vai puxar os dados, ele pode ficar onde você quiser. Tá? Eu vou colocar ele aqui, vai ser um Excel novo, a gente vai seguir o mesmo padrão da aula 2. Então, dados, manutenção. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma pasta onde eu vou guardar os meus relatórios semanalmente e eu vou ter um relatório geral onde vai importar semanalmente esses arquivos, tá? Então, eu vou vir aqui, dados, importar dados de arquivo. Eu vou vir aqui em pasta e vou procurar o meu arquivo lá. Então, eu vou aqui, módulo 2, aula 3, relatório manutenção. Ok. Ele vai lá naquela pasta e vai ver se tem algum arquivo lá. Ele achou. Ele já até me pergunta se eu quero combinar. Ó, eu quero combinar e transformar? Não. Se eu clico em combinar e transformar, ele já combina e já abre o Power Query para mim. Pô, Diego, mas eu vou combinar um arquivo? Beleza. Só tem um arquivo. E ele já sabe que você quer combinar. Mas como só tem um, beleza. Ele não vai combinar agora. Mas quando você escolhe combinar, ele já entende que vai chegar novos arquivos depois. Então eu vou simplesmente combinar e carregar. Tá? Se eu combino e mando combinar e transformar dados, ele já abre o Power Query para mim. Eu, Diego, tem cara que usa assim. Eu, Diego, prefiro sempre carregar primeiro. Então aqui, ó, ele abre o arquivo. Se tivesse várias abas dentro do arquivo, ele ia trazer várias abas, tá? Então, como aquele arquivo é um exemplo que eu criei, esses dados são fictícios, tá, pessoal? De novo, eu não trabalho com dados, base de dados de clientes reais, né? Não posso expor esses dados. E sempre isso aqui eu gero em um chat GPT da vida, no cloud. Então, se vocês quiserem aprender, quiser treinar, praticar, só você ir no chat GPT da vida e pedir ele eu preciso de um arquivo, teste para me treinar, Power Query, quero 50 linhas da área tal. Tá? Eu sempre faço isso, dá certinho.
Então, beleza, ó. Eu veio, escolhi a aba que eu quero. Ok. Carregou, igual na última aula, só que agora os dados vêm de uma base, tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Acabei de importar, fui lá na. Ó, qual que é o meu fluxo? Sempre enxerga o fluxo completo, tá, pessoal? Sempre tem que enxergar o fluxo dos dados. O dado nasceu. Onde que o dado nasceu? Na ação. Qual que é a nossa ação dessa base aqui, dessa planilha? A manutenção. Então, qualquer manutenção que eu for dar é uma ação. Toda ação vai ter dados. Então, o data da manutenção, equipamento, setor, tá? Então, cada dado foi gerado aqui. E aí, cada manutenção ele gera uma linha. Então, o dado nasceu, alguém lançou no sistema. Na sexta-feira eu gerei um relatório, salvei numa pasta. E agora eu vou transformar esses dados. Então eu venho aqui, ou eu posso dar 2 cliques aqui, ó. Ou eu posso simplesmente clicar aqui e mandar editar. Chegou meus dados aqui. Se eu vier aqui, ó, ele está o dado seco, tá vendo? Ó? Ele está em formato binário. À medida que, quando eu acabo de importar a pasta, ele mesmo já cria vários passos, várias etapas. E ele já, olha, já altera o tipo de alguma coisa para mim e tal. Então, beleza. Aqui eu vou ter que fazer algumas transformações. Ó. Aqui, principalmente aqui também. Aqui é data. Eu vou ter que transformar isso em data. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó, beleza, funcionou. Ok. Equipamento, ok. Setor, ok. Tipo de manutenção, ok. Técnico, ok. Horas trabalhadas. Eu poderia colocar aqui número fracionado, tá? Número decimal, porque poderia ter 2 horas e meia, tal. Custo, eu vou colocar moeda. E o status, ok. Pendente. Beleza. Aqui, ó, eu preciso saber em qual semana que tá. Se bem que não. Mas tá? Então, essa coluna aqui eu não vou precisar. Eu vou excluir ela, tá bom? Então, eu vou vir aqui, remover coluna. A data, ok. Eu não preciso acompanhar a semana, mas se eu precisasse, eu viria aqui nessa data aqui, ó. E eu quero adicionar uma coluna de data, semana, semana do ano, semana do mês, início da semana, fim da semana. Semana do mês, por exemplo. Semana 1, semana 2, de qual mês? Eu posso vir aqui, de data, mês, nome do mês. Então eu tenho aqui, ó, semana do mês, nome do mês. Então semana 1, semana 2, tá bom? Isso aqui eu não vou precisar, mas pode ser que eu precise. É bom que vocês já vão acompanhando o poder do Power Query. Ok, então agora eu já tenho esse registro certinho. Então, por isso que eu não precisei daquela coluna que eu excluí. Que aquela coluna vem o nome do arquivo. Então, nesse caso, nesse exemplo específico, eu não preciso desse nome. Então, beleza, ó, já fiz as transformações que eu precisava e vou fechar e aplicar. Teoricamente, isso aqui eu ia importar para o Power BI e fazer o meu relatório. Ou não fazer o meu dashboard aqui no Excel, que eu não gosto muito, mas se você não for escalar muito, dá para fazer, tá? E a gente vai fazer isso no módulo, se eu não me engano, 5. Então, beleza. O que acontece? Para que a gente está aqui? Ó? Salvei o arquivo, fechei sexta-feira, fui embora e vida que segue. E aí, na outra semana, o que aconteceu na outra semana? Eu gerei o arquivo da semana 2, que é esse cara aqui, ó. E aí o que eu tenho que fazer? Quando eu importar ele, se eu importasse ele individualmente, dá para fazer também, e depois eu mesmo mesclo manualmente, eu vou mostrar isso para vocês em outro capítulo, só que aqui é muito mais fácil, cara. Mas qual que é a regra aqui? Você não pode se perder. Ela tem que ter exatamente as mesmas estruturas de coluna. Se ela tiver colunas diferentes, se eu te colocar um S maiúsculo aqui, já dá erro, tá? Ela tem que ter as mesmas colunas com os mesmos nomes. Por que é funcional? Porque eu tenho certeza que esse relatório vem de um sistema. Então o sistema é padrão. O sistema não gera um relatório cada semana com formatos diferentes. Então, como eu tiro esses relatórios de um sistema, eu consigo importar a pasta, tá? Fica muito mais prático. Olha para você ver meu trabalho aqui, ó. Eu vou vir aqui, coloco aqui dentro, semana 2. Vou no meu relatório, dados manutenção, abro ele aqui. Se vocês repararem, eu tenho 31 registros. Clico aqui, consulto e vou mandar atualizar. Só isso que eu vou ter que fazer. Ah, Diego, mas essa semana de mês, nome do mês, o que você faz no primeiro arquivo, na primeira importação, ele fica para sempre em qualquer coisa. Qual que é a regra? Ó, já importou.
A única regra é ter os mesmos colunas e os mesmos... E não puxou status, tá vendo? Ele não puxou status. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na origem. Semana 2. Ele tem um status. Lembra que eu mexi nesse nome aqui, ó? Provavelmente porque eu mexi nesse nome aqui, ele deu pau. Foi até bom acontecer. Vou pegar aqui de novo. Semana 2, perdi a semana 2. Vou fazer o seguinte, vou colocar a semana 3. Provavelmente é que eu editei aquela coluna status. E eu, como o nome ficou diferente, ele não identificou o nome e não puxou, tá? Ó, não vou salvar. Beleza. Status maiúsculo, ó. Status maiúsculo. Pô, foi até legal. É bom ter acontecido isso. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar minha semana 2. Eu mudei o S. Isso aqui não foi intencional, tá, pessoal? Mas foi bom acontecer. Eu não vou editar isso. Deixa rolar. Ok, relatório semana 2. Relatório semana 2. Dados da manutenção. Cliquei. Consulta, atualizar. Ok. Atualizou 61 arquivos. Agora a coluna. Então, resumindo. O que aconteceu daquela vez? Como eu peguei o arquivo 2 e coloquei o S minúsculo, como ele não achou a mesma coluna, e foi, vou importar as que eu tem aqui igual ao que não tem, não vou mexer, tá bom? Então foi bom acontecer. Semana 3, para não ficar muito longa a aula, semana 4, ó, já coloco semana por semana, vou ter 4 arquivos, e aí à medida que você vai alimentando de arquivos, clicou, eu vou ter que ter mais ou menos aqui 162, 122 linhas, né? Mando atualizar. Beleza, atualizou, tudo certinho. Certinho, pessoal. Então é isso. Eu vou dividir no meio. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer na próxima aula, ó. Porque isso aqui tá legal. Esse sistema é top de linha, bonzinho pra caramba. Por que ele é bonzinho pra caramba? Porque ele me entrega o Excel top. Mas eu já peguei isso aqui, ó. TXTzinho, ó. E é o que nós vai fazer na próxima aula. Deixa eu abrir aqui em bloco de notas. Eu não gosto de aula muito longa, não, que fica cansativo. Pô, vai ficar vendo uma aula de 30 minutos, pelo amor. Então, isso aqui, olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma base de dados. Só que está em TXT CSV, ó, dividido por ponto e vírgula, título. Aqui não vai brincar bem dentro do Power Query. Aqui não vai fazer transformações legais, tá?